Olá, colegas! No programa Colhendo Saúde de hoje, nós vamos aprender técnicas de cultivos de hortas medicinais. A gente vai começar ouvindo a palavra do técnico agrícola Rodrigo Novaes e ele vai falar um pouco pra gente sobre como escolher o solo ideal e o local ideal para fazer a sua horta medicinal. O local a ser escolhido para a implantação de uma horta medicinal deve ter água disponível em abundância e de boa qualidade. Tem que ter uma área delimitada, distante de esgoto, fossas e chiqueiros e ser ainda exposto ao sol, principalmente pela manhã. Deve ser próximo à casa da pessoa encarregada de cuidar da horta para facilitar o seu manuseio. Agora vocês vão acompanhar com a nossa colega Flávia um vídeo interativo que ela fez mostrando a vocês algumas características que o solo tem, como o pH, como a escolha de adubação e etc. Vamos acompanhar o vídeo dela. O solo deve ser leve e fértil, para que as raízes tenham facilidade de adentrá-lo e se desenvolver. Tendo disponibilidade, é importante fazer análise do solo, principalmente se tratando de horta comercial. Quanto ao seu aspecto físico, o solo pode ser melhorado com a adição de compostos orgânicos que fornecerão nutrientes, ajudando a reter a umidade. A correção do solo pode ser feita com calcário, além da adubação com um produto natural chamado humus. Certas espécies exigem solos úmidos, como é o caso do chapéu de couro e a cana de macaco. Já outras espécies gostam mesmo é de terrenos areno-argilosos com umidade controlada, como é o caso do cará, bardana, alecrim, entre outros. Após a participação da nossa colega Flávia, a gente vai ouvir um pouquinho sobre adubação e as técnicas de compostagem. A nossa colega Raíza é quem vai falar sobre. Uma adubação equilibrada é a chave para a obtenção das plantas mais resistentes às pragas e à doença também com maiores teores de fármacos, sem comprometer a produção da massa verde. Para fazer a correção básica do solo, recomenda-se usar 150 gramas de calcário. Pode acrescentar também 2 litros de humus. Humus é matéria orgânica. Para quem não sabe, humus, eles são matéria orgânica depositada no solo, resultante da decomposição de animais e plantas mortas, folha de seus subprodutos ou produzidos por minhoca. E, por fim, em cada cova, deve colocar 1/4 da dosagem recomendada para cada canteiro. Após a gente ouvir um pouquinho do que a nossa colega Raíza falou sobre adubação, a gente vai ouvir agora o nosso colega Pablo, que ele vai falar sobre os canteiros, as medidas exatas para os canteiros e como fazer seu canteiro. Os canteiros, como as plantas medicinais, na sua maioria são de ciclo curto e podem ser tratadas como hortaliças, os canteiros possuem 1 metro quadrado de largura e comprimento variável, mantendo-se uma distância de 60 cm entre eles para facilitar a movimentação. Em terrenos inclinados, os canteiros devem obedecer às curvas de nível. O espaçamento utilizado normalmente. Após a gente ouvir essa esclarecedora participação do nosso colega Pablo, a gente vai ouvir a nossa colega Kátia falando sobre a cobertura morta. E já vocês vão entender sobre o que ela está falando. O processo de cobertura morta é colocar palhas secas nas entrelinhas das plantas, evitando sempre colocar muito próximo ao pé da planta para que não ocorra umidificação excessiva. E o que eu posso considerar uma cobertura morta? Posso considerar uma cobertura morta palhas secas, folhas caídas das árvores após o outono, bagaço de cana, restos de poldos de grama e etc. Temos que lembrar também que não podemos usá-las úmidas. Temos que deixar no sol para poder secar bastante e cortá-las. Os benefícios são evitar o processo de erosão da terra, ou seja, evitar a perda de nutrientes quando ocorre chuva forte e irrigação, quando as gotas caem na terra e acabam espalhando a terra e perdendo seus nutrientes. Evitamos o processo de evaporação mais rápida e diminuímos a quantidade de água
mais ou menos uns 20%. Aumentamos também a quantidade de matéria orgânica do solo, aumentamos a população de minhocas e deixamos o solo muito mais fértil. Ajuda em temperatura, não deixando o solo ficar muito quente ou muito frio, abaixando mais ou menos a temperatura em 10 graus quando estamos em ambientes muito quentes e não deixamos o solo abaixar a temperatura excessiva quando estamos em locais muito frios. Agora a gente vai ouvir a nossa colega Sara falando sobre as pragas e doenças que podem atingir a nossa horta medicinal. As plantas medicinais, elas possuem alta resistência ao ataque de pragas e doenças, mas pode ocorrer um desequilíbrio a nível prejudicial. O uso de agrotóxicos em plantas medicinais é condenado, pois pode alterar os seus princípios ativos. As principais pragas e doenças que podem atacar essas espécies são ácaros, fungos, bactérias, vírus, formigas, besouros, entre outros. Para obter controle de pragas e doenças, é preciso tomar as seguintes medidas gerais. Primeiro, seleção da área de cultivo, manejo do solo, rotação de culturas, plantio na época correta e usar sementes e plantas sadias. Agora a gente vai ouvir um pouquinho o nosso colega Reinaldo. Ele vai nos mostrar como fazer os plantios e logo após dele entra o nosso colega Diego falando um pouquinho sobre os pontos importantes que devem ser destacados quando a gente fala de plantio de horta medicinal. Bom dia, turma. Trouxe para vocês aqui agora a nova técnica diretamente do solo. Vamos ver mais ou menos como funciona um plantio após a preparação do solo e algumas plantas sendo plantadas diretamente no solo através de covas. Essa aqui é uma cova aberta. Você vê que eu já coloquei o esterco orgânico misturado à própria terra do solo e ela é apropriada para plantio de sementes. Aqui eu trouxe uma semente do urucum e do girassol. E aqui agora uma cova também de espécie fechada. Essas covas de espécie fechada é tipo um montante para mais de espécie de plantio de plantas de toiceiras. E a planta, aqui tem algumas sementezinhas que eu vou plantar nessa cova aberta, nosso girassol. É importante, né, colocar terra por cima delas, numa quantidade que não seja muita, né? Não apilar, para que ela germine com melhor qualidade. Vamos agora para a planta de uma toiceira já formada, que nós temos que fazer também uma escavação, né? A nossa hortelã-pimenta, que é para ele também germinar, certo? A planta, a raiz dela, vendo? Está bem umedecida. É importante que as raízes estejam bem irrigadas nessa parte para receber a outra parte do solo. Identificar nosso hortelã-pimenta também. Tá finalizando com a irrigação. Lembrando que não pode ficar muito úmida, intercalando esses horários, tá? Molhação. Pontos importantes. Para a maioria das plantas medicinais, devem ser evitado a monocultura, ou seja, o plantio de uma só espécie extensivamente. Há plantas que têm um certo antagonismo entre si, como os manjericões, a arruda, o funcho, que devem ficar afastadas da maioria das plantas. As associações corretas diminuem a incidência de pragas e até mesmo doenças em algumas espécies. No programa de hoje, vocês puderam acompanhar as técnicas e manejos para fazer uma horta medicinal na sua casa. Então, encerramos o programa de hoje por aqui e até a próxima!